Fala aí, gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Espero que todos estejam bem. Bom, meu povo, estou de volta com mais uma videoaula de gramática da nossa playlist de gramática aqui no nosso canal Estudo Fácil. Aham, gostou dessa? Bom, e para você que ainda não é inscrito no nosso canal, já se inscreve, deixe o seu like, ative as notificações e também compartilhe com seus amigos para que eles também venham estudar conosco. Combinado, meu povo? Para hoje, nossa videoaula de gramática, vamos continuar o estudo do período composto. Primeira aula falamos sobre as orações subordinadas, substantivas e adjetivas. Hoje falaremos das adverbiais e reduzidas. Falarei também das coordenadas, porém não vou fazer exercício de coordenadas, tá? E vou conversar também um pouquinho sobre tipos de discurso, mas bem brevemente, não vou nem da matéria, vocês já vão entender o porquê, tá bom? Então, estes assuntos, né? Então, oração tá aqui, ó, nas aulas 33 a 36 da apostila 7, e aqui a 39 e 40 é tipos de discurso. E aí já está na apostila de número 8 do Sistema Anglo de Ensino. Beleza, meu povo? Tranquilidade? Suavidade? Então, gente, bora começar aqui a soltar a nossa vinheta, que aí eu vou fazer aquela revisão da parte teórica, mandar para os exercícios e fechar com chave de ouro. Combinado? Então sim, bora, meu povo! Vamos que vamos, bora soltar a vinheta e a gente depois começa a conversar direitinho. Simbora! Aê, meu povo! Olha, também passo aqui para lembrar você, essa caneta ficou ruim aqui, ó. Passo para lembrar você de seguir o nosso Instagram aqui, ó, que é por lá que você fica sabendo tudo o que eu posto toda semana. É o Instagram @estudo.fácil. Combinado, meu povo? Então, fechou. Bora conversar. E hoje com o formulário de gramática. Gostou dessa? O formulário é do próprio tipos de discurso, tá bom? Então por isso que hoje a aula, o foco não é tipo de discurso, tá? Então para deixar um formulário para vocês treinarem, para deixar uma forma de vocês treinarem, eu preparei o formulário, tá bom? Então tá lá, formuláriozinho com 7 exercícios, só discursivo, tá? O link vai estar na descrição do vídeo, no Linktree e também no Drive, tá bom? Lembrando que agora os formulários estão disponíveis lá no Drive, tá? E aí, é isso, a correção do formulário vem por meio do feedback da resposta, que eu também posso mandar por e-mail corrigido bonitinho. Combinado, meu povo? Então, já corre lá para fazer, tá bom? Tá bem interessante, tá bem tranquilo, de boas, e aí, qualquer dúvida vocês mandam lá no Instagram. Combinado? Então, simbora para o nosso assunto de hoje, que é o período composto. Simbora, e lá vamos nós. Cá está, vou fazer uma pequena revisão sobre o que já tínhamos visto na aula passada, tá bom? Então, período composto, começa aqui, ó, identifica os verbos, identifiquei e separo as orações. Separando as orações, eu vou pensar o quê? As duas orações têm sentido completo? Se eu responder que sim, é uma oração coordenada, ou seja, elas são independentes. E se não, é uma oração subordinada. Se for coordenada, será classificada em aditiva, adversativa, alternativa, conclusiva e explicativa. 5 classificações. Agora, se for subordinada, o que eu vou pensar? A oração principal tem sentido? Se você falar que não, oração substantiva, que vai ser substituído por isso. Quem será substituído por isso? A própria oração. Então vai ser classificado em subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, completiva nominal, predicativa e apositiva, tá bom? A gentiva da passiva não entra aqui, tá? Então são 6 classificações. A adjetiva, aí se você responder que sim, vai ser adjetiva adverbial. Aí você vai ver, a oração subordinada é a primeira? Não. Então, peraí, vamos primeiro para o sim. Se você falar que sim, vai ser a própria oração adverbial. Terão 9 classificações, tá bom? Modal e locativa não entram, tá? Então são, ó, causal, consecutiva, conformativa, condicional, comparativa, concessiva, temporal, final e proporcional, tá? E se você falar que se a oração subordinada é a primeira, se você falar que não, você vai ficar na dúvida qual que é. Porém, se você substituindo o que por qual, você
consegue chegar numa uma opção. Se não, se você responder que não é oração adverbial, se você responder que sim, adjetiva. E aí você vai classificar em restritiva e explicativa. Tá bom? Isso assim, é mais um fluxograma para a gente entender de um modo geral. Tá? Mas a questão é você entender na própria prática. Tá? Não vai ficar decorando essas regras aí, vai na prática, que é o mais importante. Tá bom? Então vamos fazer a revisão das substantivas, né? Já que a gente estava falando de tudo isso, é bom fazer a revisão de tudo. Oração subordinada substantiva, a própria oração vai ser igual a isso, ou isto, enfim. Tá bom? Então, a oração terá um valor de um substantivo, no caso isso, tá bom? E a conjunção própria da subordinada substantiva é o que nós chamamos de conjunção integrante. Quem seria o que e o se, tá? Então, ó, subjetiva, objetiva direta, objetiva indireta, nominal, predicativa e apositiva. Tá? 6 classificações, fechou, só alegria. Tá? Então, lembre-se que se a oração, se eu substituir a oração subordinada por isso, vai ser o que? Subordinada substantiva. Tá? E aí também tem que lembrar que das conjunções integrantes, tá? Isso daí é mais tranquilo, tá bom? Mas isso você pega na prática. Seguindo, se for oração subordinada adjetiva, nós vamos ter o que? O que? Explicativa e restritiva. Explicativa terá vírgula com um caráter generalizador, ou seja, todos, vai generalizar, tá? E as restritivas não vão ter vírgula, e vão ter um caráter semântico especificador, ou seja, é uma parte, é uma parcela de um todo, tá bom? Não sei se está dando para enxergar essa parte aí que eu escrevi, porque está bem ruim, né? Mas enfim, okay, parte, tá? Se não estiver dando para enxergar, escreva aqui novamente e aí dá certo. Pronto, parte. Beleza? Então, lembre-se, adjetiva explicativa com vírgula, adjetiva restritiva sem vírgula. E pronomes, né? Conjunção vai ser aqui o pronome relativo. Tá bom? Aí tem aquela questão do que, qual, o qual, a qual, nos quais. Enfim, isso é pegar prática também, tá? Porém, ambas, né, tanto a adjetiva quanto a substantiva, pode ter o que como conjunção. Porém, como que a gente vai diferenciar os dois, né? Então vamos ver aqui. Essas telas são antigas, tá? Então, só estou revisando aqui, ó. Conjunção integrante vai ser típico da oração subordinada substantiva, que vão ser orações permutáveis por isso ou isto, e vai ser apenas um conector, ou seja, não vai retomar nada, tá bom? Não vai retomar nada, ele vai apenas fazer parte da oração, integrar a oração. A exemplo daqui, ó. A atual realidade do planeta não permite que se desperdice tanta matéria-prima. Não permite isto. Quem permite, permite algo, uma oração subordinada substantiva, objetiva direta. Tá? Então, é isso. Aqui este que faz parte da oração, não retoma nada. Já no pronome relativo, que é clássico das adjetivas, vão ser permutáveis por pronomes sinônimos. A exemplo, o qual, a qual, nos quais, nas quais e tudo mais. Tá bom? Ou seja, neste caso, o que deixa de ser conector, ele também é conector e também vai ser um anafórico, porque ele vai retomar o que nós chamamos de termo da oração principal ou antecedente. Antecedente, tá bom? E aí ele pode ser substituído por o qual, os quais, enfim, aí tem que ver tudo bonitinho. Exemplo daqui, ó. O planeta vive hoje uma realidade a qual não permite o desperdício de matéria-prima. Aqui é a qual, porque este que está se referindo à realidade. Então, o planeta vive hoje uma realidade a qual não permite o desperdício de matéria-prima. Tá bom? Como não tem vírgula, oração subordinada adjetiva restritiva. Beleza? Então, simbora agora para a matéria nova, que são as adverbiais. Vamos lá. O que nós temos aqui, ó? 9 classificações. Exemplo. Adverbial causal vai exprimir causa, consecutiva, consequência, condicional, condição, concessiva, concessão, comparativa, comparação, conformativa, conformidade, final, finalidade, proporcional, proporção,
temporal, tempo. Henrique, eu preciso saber tudo isso? Precisa saber sim. Tá bom? Mas é tranquilo, você pega a prática com isso, tá? E aí aqui eu coloquei em alguns exemplos, uma pequena descrição e as principais conjunções. É isso que você precisa saber, tá bom? É isso. É mais tranquilo também, né? A adverbial ela tem muita coisa, mas ela é assim, você pega a prática fácil. Tá? O que eu te chamo muita atenção é para este como aqui, porque o como ele pode ser causal, comparativo ou conformidade, tá bom? Isso vai ter um exercício só disso, nós vamos falar melhor lá, tá bom? Então, pegando a prática no exercício, você faz qualquer coisa, tá bom? Aí é só alegria. E aí, então tá aqui, ó, mesmo quadro aqui, só que aqui são as outras orações também, tal. Então tá aqui mesmo para você depois pausar o vídeo, ler com calma, estudar bonitinho, tal. Tô só dando um apanhado geral aqui, tá bom? Agora falando das orações reduzidas, tá? Tem até bastante coisa para conversar, né? Bom, a oração reduzida, ou seja, é reduzida. Em que sentido? Vai aparecer o verbo na sua forma nominal. Gerúndio, particípio e infinitivo. Atenção, porque a oração subordinada substantiva será apenas reduzida de infinitivo. A adverbial adjetiva de qualquer um, tá bom? E aí, tranquilo que só, tá bom? Então, é isso. Aqui também, ó, por exemplo, oração subordinada adverbial que for de gerúndio pode ter uma dessas classificações na hora de desenvolver, né? E aí participa a mesma coisa, tal, e aí assim vai. Tá bom? Mas não precisa decorar isso. Isso você consegue tirar pelo próprio contexto. Não me vai sair decorando isso, por favor, viu? Seguindo. Aqui, oração reduzida. Peguei esse mapa na internet. Olha que interessante. Vamos lá. Então, o que é? Ó, como reduz? Para reduzir uma oração subordinada, retira-se a conjunção subordinada ou pronome relativo. Ou seja, a gente vai tirar a conjunção ou pronome relativo. A oração reduzida não tem conjunção. E aí o que nós vamos ter? Ó, apresenta o verbo principal ou auxiliar, este último nas locuções verbais, respectivamente no infinitivo, gerúndio ou gerúndio participo, ou seja, as formas nominais do verbo. E aí, a gente vai ter, ó, adjetivas reduzidas, tem o verbo em uma das formas nominais. Adverbiais reduzidas tem o verbo principal ou auxiliar no particípio, gerúndio ou infinitivo. Tá bom? Ó, a exemplo aqui. Declarei estar ocupado. Declarei que estava ocupado. Desenvolvendo, né? Porque eu coloquei o que, ou seja, já desenvolvi a oração. Declarei isto, ou seja, classificando a oração reduzida. É uma oração reduzida de infinitivo. Olha o R aqui. Qual classificação? Subordinada, substantivo, objetiva direta. Porque eu desenvolvi. E ela, mas na original, né, digamos assim, ela está reduzida, tá bom? Então, assim, é você pegar o jeito com tudo isso, tá bom? E aí, só alegria. Ó, como tá aqui, ó, por exemplo, aqui já está desenvolvido. Quando morreu, Mequetrefe estava bem de vida. Ele não estava Mequetrefe, mas enfim, ó. Na hora que eu vou reduzir, o que eu vou colocar? Ó, ao morrer, Mequetrefe estava bem de vida. Sempre que eu tiver o ao, vai ser uma adverbial temporal. Pode ser substituído por quando. Quando morreu, ao morrer. Tá bom? E aí, tranquilo. Então, classificando, então, oração subordinada adverbial temporal reduzida de infinitivo. Fechou. Tá? Este quadro é super importante, então já anote aí no seu papel como você está fazendo isso agora. Fica a dica, porque quando você tiver uma oração reduzida e nela estiver a, ao, para, por, apesar de e mesmo, você já sabe qual que vai ser a classificação sem desenvolver. Porque se tiver a vai ser condição, se tiver ao vai ser tempo, se tiver para finalidade, se tiver por causa, se tiver apesar de concessão, se tiver mesmo concessão também. Olha que tranquilo, né? Lembra daquela propaganda, né? Ao persistirem os sintomas, persistirem os sintomas, tal, né? Então, tem toda essa questão, né? Então, isso daqui é super importante, ó. Já coloco o pisca-alerta aqui, porque aqui está o ponto-chave de oração reduzida. Tá bom? Nós vamos fazer alguns pequenos exercícios que eu trouxe aqui de reduzida, mas que é importante. Tá bom? E agora, falando do último bloco de oração que falta, né? Que são as coordenadas.
são assindéticas ou sindéticas. Assindéticas não têm conectivo, sindéticas têm. E aí são classificadas em aditivas, adversativas, explicativas, conclusivas e alternativas. Tá bom? E aí, tranquilamente, tá? Tranquilamente. Beleza? Bastante coisa, né? E outra coisa importante, assim, super importante aqui, quando tiver uma explicativa, o pois, ele vem antes do verbo e conclusiva vem depois. Tá bom? O pois aqui vem antes e aqui vem depois. Que aí aqui nesse caso vai ter o mesmo valor que portanto quando for conclusiva. Tá bom? Então, seguindo, ó, aqui nós temos as conjunções aqui de cada uma e exemplos também. Tá bom? Então, também é importante dar uma olhada aqui. E aí, para fechar toda essa parte teórica, falar de pontuação. Vamos lá. Nas substantivas, a pontuação vai aparecer apenas nas apositivas com os 2 pontos. Exemplo, este é meu segredo, 2 pontos. Comprei um carro. Tá bom? Então, é isso. Oração subordinada substantiva positiva. Nas adjetivas, vai aparecer apenas nas explicativas com a presença da vírgula que vai generalizar o antecedente. Tá bom? Nas adverbiais, quando tiver uma oração principal e uma adverbial, a vírgula é facultativa. Porém, se a adverbial estiver no início, ou seja, deslocada, coloco a vírgula obrigatória. Tá? Já nas coordenadas, quando eu tenho duas assindéticas, é obrigatória. Quando eu tenho uma assindética sem conectivo e uma sindética, vírgula obrigatória, exceto nas aditivas, que eu já vou falar disso. Tá bom? Ponto e vírgula vai ser usado para mostrar o deslocamento do conectivo oracional. Tá? Então, ponto e vírgula vai ser marcado porque, assim, quando tiver um, você já sabe que vai ter um deslocamento. Tá? E quando tiver uma aditiva, né, que aqui no caso eu coloquei a conjunção do e, sujeitos iguais sem vírgula, sujeitos diferentes com vírgula e polissíndeto, ou seja, uma repetição do próprio conectivo com vírgula obrigatória. Tá bom? Este quadro também é super, mega, hiper importante. Beleza? Então já tira print aí, copia, meu, porque às vezes você erra por pequenas besteiras. Combinado, meu povo? Então, fechou. Bora para os exercícios agora, então. Simbora! Já falei bastante hoje, hein? Isso é louco. Mas enfim, a FUVEST 2019, a FUVESTona aqui também, já para começarmos muito bem esses nossos exercícios. Letra A, já vou direto para a pergunta e depois a gente vai vendo. Ó, qual o sentido das palavras cravou e planilhar destacadas no texto e qual o efeito que elas produzem? Bom, quando eu falar eu cravei, ou seja, eu expressei um pensamento de maneira concisa, de maneira precisa. Então, no sentido, no contexto, né, o verbo cravar significa expressar um pensamento de maneira precisa, de maneira concisa, tá bom? Já planilhar é o quê? Organizar os dados em uma planilha de cálculos, enfim, sistematizar dados, simplificar dados, enfim, tá bom? E aí, tranquilo, o uso do verbo, do neologismo planilhar, que não existe, né? Isso aqui é um neologismo, e do verbo cravar, vai ser o quê? Conferir um tom informal ao leitor, né, para aproximar quem escreveu ao universo dos leitores. Tá bom? Então, essa é a letra A, bem tranquila também, né? E já na letra B nos diz assim, ó, substitua os 2 pontos do trecho. Vale dizer que o usuário contabilizou apenas mortes relevantes à história. Só entraram na planilha vítimas que tinham pelo menos nome antes de baterem as botas. Por uma conjunção, indique qual a relação de sentido estabelecida por ela. Bom, ó, vale dizer que o usuário contabilizou apenas mortes relevantes à história. Por qual motivo só as mortes relevantes? Ou seja, eu estou explicando pois ou porquê. Ou seja, isso aí tem a ver com coordenada, tá bom? Ou seja, só entraram na planilha vítimas que tinham pelo menos nome antes de baterem as botas. Ou seja, quando eu falar, o usuário se contabilizou apenas mortes relevantes à história. Mas por qual motivo só as mortes relevantes? E por que as outras não? Só porque aquelas que tinham pelo menos nome antes de baterem as botas. E logicamente, qual a relação de sentido? Explicação, porque eu estou explicando o motivo pelo qual apenas mortes relevantes à história foram consideradas. Tá bom? Fechou. Exercício 1, simplesinho. O 2 nos diz assim, ó, FAMERP 2019.
Leia a crônica de Clarice Lispector, publicada no Jornal do Brasil em 69. Perguntas grandes. Pessoas que são leitoras de meus livros, pessoas as quais são leitoras de meu livro, tá bom? Então aqui é um pronome relativo. Diz, meus livros parecem ter receio de que eu, ter receio disto, conjunção integrante, tá bom? Oração subordinada, substantiva, completivo nominal, por estar escrevendo em jornal, faço o que se chama de concessões, e muitas disseram, seja você mesma. Um dia desses, ao ouvir um seja você mesma, de repente senti-me entre perplexa e desamparada. É que também de repente me vieram então perguntas terríveis. Quem sou eu? Como sou? O que ser? Quem sou realmente? E eu sou? Mas eram perguntas maiores do que eu. Bom, os trechos por estar escrevendo em jornal, por estar, verbo no infinitivo, e ao ouvir, verbo no infinitivo, um seja você mesma, eles vão imprimir, respectivamente, exprimir quais circunstâncias? Bom, é uma oração reduzida. O que eu vou pensar? Por vai indicar causa, por conta disso, por quê? Então vai exprimir causa, ao ouvir, tempo. Quando ouvir, um seja você mesma, e causa, né? Como estava, por que estava escrevendo em jornal, tá? Porque causa também pode ser substituído por quê, ou como, ou já que, e aí você adequa, né? Então, já que estava escrevendo em jornal, e assim vai, tá bom? Então, é causa e tempo, respectivamente, tá bom? Tranquilo, né? Bora pro 3. 3 da Unifesp 2017. Leia a fábula Raposa e o Lenhador, do escritor grego Esopo, para responder à questão. Já vou direto aqui para a pergunta. Com base na oração destacada, entretanto, como eles não prestaram atenção nos gestos, deram crédito às suas palavras. Responda, qual a classificação da oração destacada? Bom, entretanto, como eles não prestaram atenção nos seus gestos, deram crédito às suas palavras. Essa daqui é a consequência deles terem dado crédito. Qual a causa deles terem dado crédito? Não prestar atenção nos gestos, ou seja, causa. Oração subordinada adverbial causal. Então este como, né, que no caso é a letra B, que ele pede para substituir o como por outro equivalente, pode ser substituído por já que. Já que eles não prestaram atenção nos seus gestos, deram crédito às suas palavras. Então esta é a causa pela qual eles deram crédito às suas palavras. Tranquilo, né? Então, super tranquilo esse exercício também, né? Bem de boas. 4. Vamos lá. Leia o poema de Murilo Mendes para responder às questões. Pastor pianista. Tá, pergunta. Sem prejuízo para o sentido dos versos, que expressões poderiam substituir os termos onde, segundo verso da primeira estrofe, e pelo, quarto verso da terceira estrofe? Tá aqui, ó. Vamos lá. Onde eu posso substituir por em que? Em que, assim, já de cara, ó. Quer ver? Vamos ver. Pronome relativo onde, porque o onde ele é usado para lugar, né? A gente tem que lembrar isso, lugar físico. Então, sem prejuízo do sentido por outros pronomes relativos como em que, na qual, tal, porque ele se refere a planície deserta. Então, se eu quiser substituir por na qual, também poderia. Porque, soltaram os pianos na planície deserta. Onde refere-se à planície deserta, tá bom? Então, tranquilo. E aí, no caso do pelo, a preposição por mais o artigo o em pelo pode ser substituída pelas expressões adverbiais através de, por meio de. Porque ali está na ordem indireta, né? Por conta que, em ordem direta, ficaria comunica-se com os deuses através do vento nas folhagens, pelo vento nas folhagens, tá bom? Então aqui pode ser por meio de, tá bom? Ou através de. E aí, tranquilamente, tá bom? Então, vamos para a letra B. Quem é o sujeito do verbo comunica-se? Olha lá, também esqueci de colocar a animação aqui. Que beleza, hein? Mas enfim, quem é o sujeito do verbo comunica-se na terceira estrofe? Que ele fala aqui, ó, comunica-se com deuses. Vamos ler um pouquinho aqui, ó. Vou pegar daqui, ó. Acompanhando pelas rotas migradoras, apacentos-se os pianos, gritam e transmitem o antigo calor do homem.
que, reclamando a contemplação, opa, comunica-se com Deus, com os deuses. Ou seja, pelo pronome relativo que, o sujeito do verbo comunica-se é o próprio, o antigo clamor do homem. Esse daqui é o sujeito da oração. E aí, fechou? Fechou, né? Isso aí era um pouquinho mais dificinho assim para a gente perceber, mas de boas, né? De boas. Então, por meio do que é um pronome relativo, ele retomou o antecedente, que é o antigo clamor do homem, fazendo com que o sujeito do verbo comunica-se seja o próprio antecedente da conjunção do pronome relativo que. Tá bom? Tranquilo, né? Bora pro 5. O 5 da GV, de aqui de São Paulo, vestibular de 2010. Ele passa aqui um poema e fala: explica o sentido que assume no contexto a expressão desde que. Bom, desde que no penúltimo verso, e redige um período em que ela seja empregada com o sentido diverso ao do poema. Desde que, a alegria das coisas com aquela mudança, para onde não importa. Desde que é uma condição. É uma condição, desde que não seja este eterno mesmo lugar. É uma condição para não ir, né? Então, a alegria das coisas com aquela mudança, para onde? Não importa. Somente se não for aquele mesmo eterno lugar. Tá bom? E aí, em sentido diferente, ele vai expressar o que? Valor de tempo, valor temporal. E aí eu escrevi um trecho aqui, desde que o visitei. Quando o visitei, fico pensando em suas considerações sobre o problema. Tá bom? E este trecho aqui é extra. Você ia escrever um que envolvesse a relação de tempo. É esse que tinha que ser. Tá bom? E aí fechou. Então, o desde que aqui, ele vai expressar uma condição. Um valor condicional. Beleza? Então, bora para o 6. 6 da Unifesp 2013. Olha lá, tá falando do como aqui também. Olha lá. Considere as seguintes passagens do texto. É levado a sentir entre elas uma relação sintática, mesmo que estejam fora de um contexto mais esclarecedor. Este mesmo que vai expressar uma concessão. Mesma coisa que o embora. Né? Então, sempre que fala de concessão, pensa no embora ou no mesmo que, embora estejam fora de um contexto mais esclarecedor. E aqui, como todos rissem, o autor da frase emendou. Por que o autor da frase emendou? Essa é a consequência. Qual a causa? Como todos rissem. E aí, fechou. Causa, beleza. Tá bom? De boa, né? Também, meu povo. Tá vendo? É só pegar a malícia aqui gramatical, Barnabé. E aí, só alegria. E aí, na letra B, ele nos diz assim, reescreva os trechos na ordem que se apresentam, substituindo o conectivo oracional por outro equivalente, sem alterar o sentido do contexto original. Substituir por ainda que, poderia ser embora, enfim. E aí, no 2, já que, porque o 1 é concessão, né? Então ele expressa valor de concessão e aqui no caso causa. Beleza? Tranquilo, né? E no 7 da ESPM também envolve o como. Olha que tranquilo. Pergunta é: qual circunstância cada conectivo oracional destacado apresenta no trecho? Substitua cada um deles por outro que tenha o mesmo sentido. Como continuamos a ler pelos anos afora o maior nome das nossas letras, qual a consequência? Machado de Assis é uma boa referência. Então, este como aqui, ele expressa a causa. Vou substituir ou por outro conectivo? Já que. Beleza. O fim do bonde como transporte coletivo. Opa, eu estou comparando o fim do bonde com o transporte coletivo. Comparação. E aí eu posso substituir por tal qual. Tal qual o transporte coletivo não correspondeu ao fim do signo, como se poderia supor. Conformidade, conformidade, né? Segundo se poderia supor, conforme se poderia supor, e aí fechou, tá aqui a resposta. Bonitinho, bonitinho. Tá bom? Conformidade poderia ser substituído por segundo, conforme e tudo mais. Tá bom? E aí fechou, tá vendo como é tranquilo? Assim, se você pega uma relação aqui, tal, fica só alegria. Tá bom? Bora pro 8 então. Nos diz assim, preste atenção. O texto a seguir é de Graciliano Ramos, Vidas Secas, tal. Esse romance completou em agosto de 2008 70 anos de sua primeira publicação. Narrado em terceira pessoa, pertence a um gênero intermediário entre romance e livro de contos. Tá.
No trecho, há a presença de 3 orações reduzidas. Identifique-as, faça o desdobramento delas e, por fim, classifique-as. Atenção, ó. Fabiano, uma coisa da fazenda, um triste, seria despedido quando menos esperasse. Ao ser contratado, primeira oração reduzida, porque tem o verbo no infinitivo. Ao ser contratado, receber o cavalo de fábrica, peneiras, gibão, guarda-peito, sapatões de couro. Mas ao sair, mas quando saiu, tá? Quando foi contratado. Então aqui já dá para ver que os dois têm a mesma ideia de tempo, tá bom? Sim, a Vitória desejava possuir uma cama igual à de seu Tomás da Bolandeira. Doidice, não dizia nada para não contrariá-la, mas sabia que era doidice. Cambebes podiam ter luxo e estavam ali de passagem. Tá bom? Agora que eu percebi que eu não vi o outro, né? Não grifei o outro, só estava aqui envolvido com a história. Mas está aqui, ó. Quer ver? Ó? Não dizia nada para não contrariá-la, com a finalidade de não contrariá-la. Então, ó, tá aqui. As orações são ao ser contratado, ao sair e para não contrariá-la. Desenvolvendo-a, temos quando foi contratado ou depois que saísse, ambas valor temporal, valor de tempo. Então a classificação fica oração reduzida de infinitivo subordinada a adverbial temporal. E ali no outro, né, para não contrariá-la, para que não contrariasse. E aí aqui nós temos a conjunção para que não contrariasse. Classificação oração reduzida de infinitivo subordinada a adverbial final. E aí fechou o exercício. Letra A, né? Porque tem a B. E a B diz assim, ó. Dado o período não dizia nada para não contrariá-la, mas sabia que era doidice, construa uma paráfrase dele por meio do processo subordinativo. Quando nós temos uma conjunção adversativa mas, né, uma conjunção ali, o mas, na hora que a gente faz a paráfrase, vira uma oração subordinada adverbial concessiva. Portanto, sabia que era doidice, embora não dissesse nada para não contrariá-la. Porque essas duas orações são iguais, sentidos equivalentes, né? Então a gente só muda a ordem, a gente só muda a conjunção e tudo mais. Tá bom? E aí, fechou, bem tranquilo, né? E o 9, para fechar, o 9 e o 10, né? Então ele diz assim, ó, leia o texto de Marilena Chauí para responder à questão. Vou para a pergunta direto, tá? Temos dúvidas, ficamos cheios de perplexidade e somos tomados pela insegurança. Reescreva o trecho selecionando uma conjunção adequada, de modo que, no período resultante, a última oração expresse uma consequência. Opa, faça ajustes se necessário. Exemplo de resposta, vamos lá? Temos tantas dúvidas, ficamos tão cheios de perplexidades, que somos tomados pela insegurança. Então mostra uma relação de consequência. Temos tantas dúvidas, e qual a consequência? Somos tomados pela insegurança. E aí, ó, pode ser também, ó, temos dúvidas tais que, então pode ser, ó, tais que, ou ó, temos dúvidas e ficamos cheios de perplexidade que somos tomados pela insegurança. Tá bom? Também bem tranquilo de resolver. E a letra B pede, ó, reescreva o trecho selecionando uma conjunção adequada, de modo que, no período resultante, a oração centrada no verbo criar expresse uma finalidade. O espanto e a admiração nos fazem querer saber o que não sabemos e criam o desejo de superar a incerteza. Reescrevendo, vamos lá, ó. O espanto e a admiração nos fazem querer saber o que não sabemos, a fim de, para que criem o desejo de superar a incerteza. E aí aqui passa a ser para que, a fim de que, e assim vai. Tá bom? Tranquilo, né? De boas também. É bem tranquilo esses exercícios, né? Só você pegar uma lista gramatical e aí é só alegria. E aí, para finalizar o 10, ó, releia o trecho a seguir destacado do texto. Num determinado momento, ao tocar o sino, começam as trocas. Em relação ao elemento sublinhado nesse trecho, tá aqui até o trecho aqui, né? É possível afirmar que a preposição a, né, no caso é este daqui, ó, introduz uma oração adverbial reduzida com qual valor semântico? Ao tocar o sino, quando tocou o sino, logicamente teria que ser tempo.
ao sempre vai ser desenvolvido em uma oração temporal. Ufa! Pronto, meu povo, por hoje é isto nessa aula completíssima de gramática. Então agradeço a paciência de vocês, espero que vocês tenham entendido tudo. Qualquer dúvida que ficar, manda direct lá no Instagram que a gente se ajuda, tá bom? Grande abraço, meu povo, muito obrigado por tudo. É isso, tamo junto, nos encontramos por aí nas próximas aulas, tá bom? Falou, meu povo, tamo junto, bom estudo para todos e até a próxima!